Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho das regras trabalhistas aqui no Japão. Mas antes de eu falar, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para me incentivar a trazer mais conteúdos para vocês. Agora vamos pro vídeo. Então, gente, aqui no Japão é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Começando que aqui no Japão não existe carteira assinada. Aqui a gente trabalha por períodos de contrato. Geralmente os contratos variam de empresa para empresa ou de empreiteira para empreiteira. A grande maioria dos brasileiros que está aqui, estrangeiros, trabalham através de empreiteira. As empreiteiras são como se fossem nossos anjos da guarda, a gente é contratado por eles para trabalhar numa determinada empresa e eles dão todo um suporte para gente de tradução, de documentação, de apartamento, muitas vezes, e de tudo que a gente necessitar no Japão, tudo entre aspas, né? Tudo que tiver ao alcance deles, eles nos ajudam, o que facilita muito a vida dos estrangeiros por aqui. E além disso, aqui no Japão a gente tem férias, mas é um pouco diferente do que é no Brasil. Aqui a partir de 6 meses de trabalho, a gente ganha 10 dias para tirar de folga, remunerado. Porém, esses 10 dias muitas vezes não podem ser tirados consecutivos, a não ser que seja uma doença ou uma viagem de emergência, esses tipos de situações, e tem que ser bem conversado com a empresa, né? Para eles estar liberando esses dias. Além disso, a gente tem direito ao seguro-desemprego, né? A gente paga lá um valor, não é muito caro, por mensal, e a gente tem direito a estar recebendo o seguro-desemprego a partir de 6 meses de trabalho. Se a pessoa for demitida, pode dar entrada imediatamente no seguro-desemprego, ou se ela se desligar, tem que esperar até 3 meses para poder dar entrada no seguro-desemprego. Também temos licença maternidade em casos de gravidez, porém tem várias regrinhas aí para poder estar recebendo a licença maternidade. Num outro vídeo eu detalho muito mais detalhes. Num outro vídeo eu dou mais detalhes sobre como funciona a licença maternidade, que eu passei pela licença maternidade, então eu sei um pouquinho de como que funciona. No próximo vídeo eu detalho mais sobre isso. Nesse vídeo eu só vou dizer que a gente tem o direito, né, da licença maternidade. Como eu falei antes, né, a gente tem direito a férias, porém são curtos dias, mas no Japão existem vários feriados. Tem feriado no final do ano, em maio, em agosto. Esses meses têm feriados de uma semana, feriados prolongados. E a maioria das empresas que trabalham conforme o calendário japonês dão essas folgas aos funcionários. Porém, também existem as empresas que são diretonas, assim, que trabalham sábado, domingo, feriado e folgam conforme o calendário da empresa. Então, isso varia muito. Geralmente, fábricas de setor alimentício e alguns outros serviços trabalham nesse sistema de ter que trabalhar diretão. Mas muitas empresas têm esses feriados prolongados, que às vezes é uma semana, às vezes 4, 5 dias consecutivos são feriados. Varia de empresa para empresa. Aqui no Japão, a gente ganha por dia, não é como no Brasil. Existe sim os mensalistas, mas na grande maioria das empresas se trabalha ganhando por dia. Ou seja, o dia que a pessoa resolve ficar em casa, aquele dia ela não vai receber. A gente ganha por hora, mas é recebido por dia. Deu para entender? A gente tem o valor da hora, mas o cálculo é feito por dia. Por exemplo, se a pessoa hoje resolver faltar, aquele meu tanto de horas que eu recebo em um dia, que são 8 horas trabalhadas, não recebe, né? A gente não recebe aquele dia que falta. Também temos o sistema de hora extra. Muitas empresas têm muitas horas extras, porém, de um tempo para cá foi feita uma lei que só pode fazer até 45 horas de zangueu. Zangueu é a hora extra.
Então limitou um pouco porque era meio exagerado, aconteceu alguns casos de algumas pessoas que ficaram doentes e tudo mais, então eles limitaram. Porém, ainda tem empresas que trabalham fora desse regime, né? Que ainda faz hora extra adoidado, né? Como se diz. Também tem o sistema de os horários de trabalho, né? Variam muito de empresa para empresa. O que está mais em alta agora é o Nicotai. A maioria das empresas está fazendo esse tipo de horário, que é uma semana de dia, uma semana da noite, ou 2 semanas de dia e 2 semanas à noite. É muito cansativo, né? Tem pessoas que não acostumam. Eu não acostumei, tentei trabalhar assim, não acostumei, não, meu corpo não reagiu muito bem. Meu marido trabalha dessa forma, mas é bem cansativo. Tem o diurno, tem o noturno e tem o nicotai. Muitas pessoas que não têm filhos, né, aceitam esse trabalho do nicotai por não ter, né, nenhum impedimento. Mas quem tem filho, quem não pode, né, tem que estar se adequando aí aos horários que dá para fazer. A maioria das empresas também, elas optam por pessoas que não têm filhos, por pessoas que possam fazer o maior número de horas extras possíveis e que possam estar trabalhando nos horários disponíveis pela empresa. A maioria das empresas prioriza muito isso, por isso que muitas vezes se torna difícil quando a gente tem filho pequeno no Japão. Num outro vídeo eu também detalho um pouco mais sobre isso. No Brasil, eu me lembro, e algumas pessoas já me falaram também, que quando a gente sai da empresa, né, a gente tem lá uns direitos para receber e às vezes dá um dinheirinho até que bom. Aqui no Japão, no entanto, se tu se desliga da sua empresa, você vai receber apenas o seguro-desemprego se você tiver mais de 6 meses trabalhado, você tem direito de seguro-desemprego. E os seus 10 dias ali de folga é feita uma negociação com a empresa, você pode folgar enquanto você estiver trabalhando, ou se não, tem empresas que pagam o valor, mas são somente aqueles 10 dias. Não é uma fortuna. E é só isso, os direitos que se tem aqui quando você sai da empresa. Não tem muito a favor do funcionário quanto no Brasil, né? Que você vai trabalhando lá um tanto de tempo e quando termina você pode receber. Aqui não é assim. Ao decidir sair do país, né? Se for fazer uma viagem saindo do país, muitas vezes a gente tem que se desligar da empresa, né? Muitas empresas aceitam o funcionário novamente, muitas empresas não aceitam, então vai muito da sorte. Isso dificulta muito pra gente que tem família longe, né? Porque não pode estar indo sempre por conta disso. Pode ser que vá e na volta não tem mais trabalho, né? Então, é bem rigorosa essa parte. Se saiu do país, muitas vezes eles pedem para estar se desligando. Viagens prolongadas é muito difícil da gente conseguir fazer, a não ser nesses feriados prolongados de 2, 3 dias, uma viagem nacional dentro do país, né? É fácil de fazer. O salário aqui no Japão, né, não existe. Existe o salário mínimo de província para província, mas isso varia muito e normalmente a mulher ganha menos do que o homem. Acho isso um absurdo, porque muitas vezes a mulher faz o mesmo trabalho que o homem, mas ganha menos pelo fato de ser mulher. Muitas empresas trabalham assim. Tem empresas que pagam o mesmo valor para homem e para mulher, mas não são todas. A maioria, a mulher ganha menos do que o homem. A respeito do zangyo, das horas extras, não é obrigatório por lei, mas muitas empresas insistem e meio que obrigam o funcionário a fazer o zangyo. Não são todas as empresas, mas algumas têm esse sistema sim de que precisa ficar tantas horas lá fazendo zangyo. A maioria dos funcionários fica e muitos se prendem, não vai embora porque todo mundo, ninguém foi, só eu que vou, né? E você fica mal visto lá se ficar saindo todo dia de TADE, né? TADE é o horário normal em determinadas empresas. Fora isso, cada empresa também tem as suas próprias regras de dentro da empresa. Tem empresas que não se pode fumar,
Mesmo sendo fumando, mesmo do lado de fora não se pode fumar. Tem empresas que não podem andar com as mãos no bolso. Tem empresas que não podem andar falando no celular, não pode estar caminhando, tem que estar parado. Tem muitas e muitas dessas regrinhas de atenção no Japão. E já logo na entrevista eles já te mandam um balde de água fria falando tudo isso. E eles avaliam ainda nos primeiros dias, 14 dias. Geralmente, quando a gente entra nas empresas, 14 dias são apenas teste. E eles podem não recusar o funcionário nesses 14 dias. Se eles veem alguma coisa fora dos conformes, eles podem estar dizendo que não querem mais você. Existe isso também. Essas foram as curiosidades do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários, porque eu não falei, eu vou estar trazendo no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de como funciona essa questão de licença maternidade no Japão. Então, eu espero vocês. Até lá. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.